galera, Renata aqui. No nosso último vídeo eu falei o porquê é tão importante aprender Power BI se você quer ter um trabalho mais inteligente. E se você não sabe por onde começar, nesse vídeo eu vou te mostrar como sair do zero ao dashboard no Power BI em apenas 10 minutos. Então chega de enrolação e bora fazer o nosso trabalho mais inteligente. Então a gente vai começar importando as nossas fontes de dados. Depois de fazer isso, a gente vai iniciar o tratamento e a manipulação dessas informações. Vamos partir para a construção do nosso dashboard, aplicar métricas e fórmulas DAX e, por fim, fazer a atualização do nosso painel e da nossa fonte de dados. Como eu falei, a gente vai trabalhar em cima de uma tabela com informações de vendas. Vamos dar uma olhadinha nos nossos dados. Aqui então a gente tem algumas informações sobre o produto, então a categoria, modelo, cor, tamanho, o preço, o custo unitário daquele produto, algumas informações de pedido, como a data do pedido, para qual região aquele pedido foi feito, o total, a quantidade total de itens naquele pedido específico e a quantidade de venda total. Nesse case, a gente vai precisar obter algumas respostas para o negócio, que são a nossa receita total, o total de pedidos realizados, a quantidade de clientes, a evolução da receita ao longo dos meses, qual é a região que representa a nossa maior fonte de receita, o share de receita por região, qual o produto representa a principal fonte de receita, e a gente vai querer ver todas essas informações também filtrando apenas para o estado de São Paulo. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou te mostrar como a gente consegue calcular o ticket médio, que é um indicador de vendas que nos diz ali qual que é o preço médio de cada venda. Então vamos começar importando a nossa fonte de dados. A gente vai clicar em obter dados e vamos selecionar o tipo de arquivo, o formato dos nossos dados. Nesse caso, a gente vai trabalhar com pasta de trabalho do Excel, mas veja que há uma diversidade de outros formatos de dados com a qual a gente consegue trabalhar. Vamos selecionar então a nossa tabela, nosso arquivo vendas. E vamos selecionar a nossa tabela, dados 1. E aqui a gente vai clicar em transformar dados, para que a gente já possa começar a fazer a manipulação necessária desses dados. Ele importou a nossa base de dados e aqui é importante a gente já começar a observar certas coisas dentro do Power BI. Nesse menu de etapas aplicadas, a gente consegue ter o tracking de todo o passo a passo que foi feito no tratamento daqueles dados. Percebam que algumas coisas já foram feitas. Então, a gente vai transformar, por exemplo, o preço-custo unitário de número para número monetário. Beleza? Veja que ele já fez essa transformação. Isso vai ficar registrado no menu de etapas aplicadas. Vamos fazer a mesma coisa aqui para a informação de total de vendas. A gente vai substituir ali a transformação que ele havia feito. E vamos clicar em aplicar essas transformações para que a gente possa voltar e construir o nosso dashboard. Então, ali na coluna de campos, a gente consegue ver a nossa tabela chamada dados 1 e todas as colunas, as informações que a gente tem dentro dessa tabela. Nessa abinha de visualizações é onde a gente vai conseguir incluir os nossos visuais, construir os nossos painéis. O primeiro visual que a gente vai construir é um cartão, que nada mais é ali que um rótulo de dados. Para incluir a informação então de receita total, a gente vai arrastar a coluna de total de vendas. Perceba ali que ele já fez a soma, então a gente vai ter toda a somatória de todas as vendas que nós fizemos. Ele já está aparecendo aí, então o total de vendas que nós fizemos foi de 10 milhões ali, aproximadamente 10 milhões e 600 mil reais. Aí a gente vai renomear, agora a gente está renomeando esse campo. Então eu vou copiar esse cartão e agora para verificar qual é a quantidade total de pedidos que eu tenho, eu vou arrastar ali a coluna de pedidos. Vou copiar e colar para fazer a mesma coisa para obter o total de clientes. Aqui, perceba que eu mudei ele, então eu vou querer a contagem distinta para saber todos os clientes que eu tive
para qual eu vendi os meus produtos. Então, vou também mudar o nome do rótulo, total de clientes. Então, vamos construir um gráfico para a gente conseguir visualizar a evolução da receita ao longo dos meses. Para isso, a gente vai construir um gráfico de linhas. No eixo horizontal, a gente vai colocar ali a data do pedido, a informação de data do pedido. Só arrastar ali, do mesmo jeito que a gente fez com os cartões, a gente vai arrastar o campo data do pedido para o eixo. Aí a gente vai trabalhar apenas com ano e mês. E vamos arrastar para o campo de valores o nosso campo de total de vendas. Beleza, ele já criou o gráfico. Aqui então a gente consegue mexer um pouco com a formatação desses dados. A gente vai primeiro ativar o rótulo de dados para que a gente veja exatamente a informação ali de qual exatamente é o valor daquele dado naquele período. Aqui percebam que eu coloquei contagem, eu vou mudar para soma, porque na verdade a gente quer ver a receita total, então eu quero ver a quantidade de dinheiro que essa da venda. Aqui eu vou mexer um pouquinho, eu vou mexer também no eixo Y. Eu vou remover o título desse eixo, não preciso desse título. Então eu só desativo ali o título do eixo Y. Eu vou manter o do eixo X. O título do eixo eu vou alterar para período, para ficar mais explicativo, porque hora a gente vai trabalhar com ano, hora a gente vai trabalhar com mês. Eu vou clicar em ativar Drill Down para que seja possível a gente fazer as quebras de visualizações por período. Então vocês viram que quando eu cliquei ali em 2022 dentro do gráfico, e ele filtrou todos os outros cartões ali. Então o próximo ponto que a gente vai querer responder é qual é a região que representa a nossa maior fonte de receita. Eu vou criar um visual de tabela dinâmica dentro do Power BI, onde a região vai ser ali as minhas linhas e os valores vai ser o meu total de vendas. Pronto, eu já tenho uma tabela dinâmica de total de vendas por região. Então eu consigo ver exatamente qual é a região que representa ali a maior fonte de vendas. Então eu vou renomear os visuais novamente ali para a receita. Beleza? Aqui eu consigo então classificar do maior por menor e consigo ver que a região sudeste representa a minha maior fonte de receita. Bom, agora a gente vai criar um gráfico de colunas para que a gente possa visualizar a distribuição das nossas vendas por tipo de categoria do produto. O eixo horizontal, que vai ser a nossa categoria, só arrastar para o campo de eixo ali, e o total de vendas para o campo de valores, como a gente já fez anteriormente. Aqui eu vou renomear novamente esse campo para que fique mais autoexplicativo o meu painel. Então eu clico na aba de formatação ali no pincelzinho e ativo o rótulo de dados. E ali a gente consegue ver que todas as nossas vendas estão concentradas ali na categoria de bicicleta. Agora a gente vai criar um gráfico para entender. Tá bom, dentro da categoria de bicicletas, qual será que é um produto que mais vende? Então a gente vai arrastar ali nosso eixo horizontal, vai ser o modelo, e o total de vendas no campo de valores. Vou mudar ali de contagem para soma. Se a gente clica, o legal do Power BI é essa interatividade. Então, se a gente clica na categoria de bicicletas ou na categoria de componentes, ele filtra o gráfico inteiro, desde os cartões, os gráficos, da tabela dinâmica. Então, ali, se a gente clicar na categoria de bicicletas, a gente vai saber exatamente qual é o modelo que traz ali maior fonte de receita. Vamos incluir o rótulo de dados, para a gente poder ver exatamente o valor que a gente está falando. Renomear o nosso campo de valores para receita, como a gente já fez anteriormente. O campo de eixo ali a gente vai renomear por produto. Então a gente vai saber a receita por produto. E agora, se a gente quiser verificar essas mesmas informações para o estado de São Paulo, como a gente faz? A gente vai inserir um visual de segmentação de dados, que basicamente é como se fosse um filtro. Então a gente arrasta ali para esse visual o campo estado, e a gente seleciona o estado de São Paulo. E aí ele vai fazer o filtro em todos os visuais. Por fim, então vamos aprender como a gente consegue calcular o ticket médio. No Power BI, a gente consegue criar formas e fazer cálculos. A gente vai criar o que a gente chama ali de medida dentro do Power BI para que a gente possa fazer esse cálculo. Ele vai abrir ali uma barra de fórmulas para a gente fazer essa conta. Eu vou renomear a minha medida para ticket médio.
E o ticket médio nada mais é do que o total de vendas sobre o nosso total de clientes. Então, eu vou somar todas as minhas vendas e dividir pelo total de clientes. Para fazer isso, eu vou usar a fórmula SUM e para pegar o total de clientes, eu vou utilizar ali o método de Ticketing Count. Beleza, eu vou dar um Enter, ele vai fazer esse cálculo. Para exibir esse valor, a gente vai criar um cartão. Colocar ali o campo de ticket médio, perfeito. Ele já nos deu o ticket médio, que é ali de aproximadamente R$ 5.500. Se eu quiser novamente ver para o estado de São Paulo, ele também já faz esse filtro. Aqui vem a parte mágica do Power BI, que é atualizar esse painel. Para fazer isso é extremamente simples. Basta que a gente sobreponha o nosso arquivo original. No caso, é um arquivo de Excel. E clique em atualizar dados. E pronto, os nossos dados estão atualizados. Galera, eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Todos os arquivos que a gente utilizou, seja o Power BI ou as fontes de dados, vão estar lá no meu GitHub. O link vai estar aqui na descrição. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão de conteúdo ou problema, case no seu trabalho que você precisa resolver, deixa aqui nos comentários ou me procura nas redes sociais para a gente trocar uma ideia. Minhas redes sociais também vão estar aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like para eu entender que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!